Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel Unidos em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou souber de alguém de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Okay, all praises. I'm on now? All praises, all praises. Boa noite família. Novamente, nós somos Israel Unido em Cristo. Meu nome é Oficial Yamagan. Um, Teremos a nossos irmãos trabalhadores nessa verdade, nossa irmã Biel, nosso irmão Joel, na guerra atualmente. Meu nome é Yamagan, Oficial Yamagan. O tema de hoje, o título de hoje é Mentiras Cristãs, parte 2, culto de domingo. Muitos cristãos têm a mentalidade ou a crença de que o dia do Senhor, o dia santificado do Senhor é o domingo. Mas eles não sabem, não têm uma ideia de que eles estão celebrando, o que eles estão observando nesse dia. Hoje em dia nós vamos a fazer uma aula, um estudo um pouco mais profundo sobre por que a nossa gente celebra domingo como dia santo, mas qual é o dia santo de Deus de acordo à Bíblia. Nós vamos a falar sobre as regras ou as tradições do sábado, de acordo à Bíblia, não tradições de homens ou judeus falsos. Nós vamos a falar, sim, hoje em dia também devemos guardar o sábado, ou o dia de Deus, ou o dia bíblico de Deus. Ok, eu vou começar com João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que vocês, brasileiros, vocês, latino-americanos, vocês, negros americanos, vocês são os verdadeiros judeus da Bíblia. Vocês são os israelitas de acordo à Bíblia. Ok? Essa é uma das verdades mais ocultas deste mundo hoje em dia. Que mais nossos, como uma organização, o nosso trabalho é ensinar a vocês sua verdadeira herança ou sua verdadeira identidade, que é israelita. Okay. Eu vou abrir com Daniel, mas consiga sua caneta, seu papel, sua Bíblia e escreva a escritura. Vou abrir vou falar de Daniel, o livro de Daniel, vou ler do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Fala isto. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá aos santos do Altíssimo. Quando a Bíblia fala dos santos, está falando dos israelitas. Mas como nós fomos destruídos? Como nós fomos destruídos? Durante a escravidão, durante o cautiveiro. Nós fomos destruídos durante o cautiveiro. Nós somos santos, de acordo à Bíblia. Ok? E fala isto.
e cuidará. Ele, um homem, cuidará em mudar os tempos e a lei. Como ele mudou os tempos? Cambiando ou mudando, por exemplo, o primeiro dia do ano. O primeiro dia do ano está na primavera, não em janeiro. Não em janeiro, 1 de janeiro. Está na primavera, primeiro dia da primavera. Esse é o primeiro dia do ano, de acordo com a Bíblia. Ok? Durante o mês de Abib. Ok? Eles também mudou, por exemplo, o dia santo de Deus. Hoje em dia, a maior parte das igrejas, especialmente as igrejas cristianas, elas celebram ou guardam o domingo como dia santo de Deus. Quando a Bíblia não fala disso, mas esse homem, se cuidará em mudar os tempos. Mudar os tempos está falando disso mesmo. Ele mudou o dia de Deus para domingo. Mas hoje nós vamos ver qual é o dia de Deus, de acordo com a Bíblia, biblicamente. Ok? Outra coisa que a Bíblia fala, e a lei. A lei fala que um homem não deve ficar sexualmente com outro homem, não hacer casamento com outro homem, ou mulher com mulher. Mas esse mesmo homem mudou a lei de Deus e fala que é legal, que você pode casar-se com uma pessoa do seu mesmo sexo legalmente. E é considerado um casamento. Mas a Bíblia nunca fala de casamentos entre homem e homem, mulher e mulher. Ok? So, essas são coisas, somente exemplo de como esse homem cambiou os tempos e a lei. Ok? E fala também, e elas serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. Está falando de estas décadas, os ciclos de hoje. Mais ou menos 350 anos. Que nós vamos ficar em este cautiveiro, no último cautiveiro. Depois desse cautiveiro, os brasileiros, os negros, os pretos, os índios, americanos, não vão falar em escravidão nunca mais. Mas você tem que guardar as leis de Deus para conseguir aquela objetivo de não estar em cautiverio mais. Eu não sei de você, eu estou cansado de ficar em cautiverio. Eu estou cansado deste mundo. Ok? Mas todo tem seu tempo. Nós estamos pagando ou nós cometimos, nós ficamos ruins, mas nós temos que enfrentar como posso dizer, como posso falar isso? Nós devemos enfrentar nossa sentença, ok? Nosso castigo, nossa maldição, ok? E fala novamente, diz: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá aos santos de Altíssimo. Aos santos somos nós outros, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. Eu quero o artículo. Nós vamos a ler um artículo de quando foi o dia de Deus mudado. Quando o dia de Deus foi mudado. Ok? Let me get the article. Yes, sir. Es um artículo que fala sobre quando o dia de Deus foi mudado. Ok? Ou quem mudou o dia de Deus. Tudo bem, irmão.
Um momento, família. Um momento. Ok. Scroll it up. O título do artículo fala isto. Quem mudou o sábado do Senhor para domingo? Ali você pode ver que esta pessoa que escreveu este artículo tem conhecimento da Bíblia, mais ou menos. Ok? Diz, quem mudou o sábado do Senhor para domingo? Vamos a ler. Ao ler este artigo, você verá que a questão do sábado não meramente o dia de repouso bíblico, pois alguém dirá que descanse quem quiser. Mas que é a ação do anticristo, tentado confundir aos incautos para desviá-los da verdade? Ele tem muita razão. Porque o dia sábado do Senhor é um dia santificado, de acordo à Bíblia. Um pacto entre nós e o Senhor. Mas eles se desviam aos santos, aos homens e às mulheres de Israel, quando você guarda o domingo e não o sábado. E fala isto. Em meados do século século 7, Daniel já havia profetizado a respeito de certo sujeito profano que tomaria a lamentável atitude de mudar o dia santo, que é Gênesis 2:3, nós vamos a ler isso, que havia sido determinado pelo Criador desde o princípio. Tem muita razão. Scroll up. Nós lemos estes na Bíblia. E fala, e proferirá palavras contra o Altíssimo, magorarão aos santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse é o tempo que ele mudou. O sábado de Deus, o sábado santo, para o domingo. Mas por que ele mudou isso? Nós vamos a ler mais. Quem proferirá palavras contra o Altíssimo? A história aponta para o imperador Constantino, nos anos 272 DC até 337 DC. Constantino foi um imperador romano falsamente convertido ao cristianismo para interesses políticos. Mas você tem um político mudando o tempo de Deus. O tempo de Deus, dias santos de Deus. Ok? Bring it up. Nos primeiros 3 séculos de nossa era, o cristianismo foi implacavelmente perseguido pelo Império Romano. Quando a Bíblia fala de cristianos, nesses tempos está falando de nós. Quando nós fomos escravos em Roma, está falando dos profetas. Paulo, João, Pedro, etc. Diz, Constantino, no século 4, Constantino reparou que quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles se espalhavam e cresciam. E isso não era bom para o interesse de Roma. Mas eles não queriam que nós guardemos o pensamento ou a crença na Bíblia. Basicamente. Súbelo. Hoje há uma frase que diz: se não pode vencer o inimigo, una-se a ele. Mas hoje em dia você não pode unir-se a seu inimigo.
Porque su inimigo somente quer que você fique ruim. Que você não tenha o reino de Deus. Que você não tenha seu trono como rei ou como princesa. Ok? Dice, a ideia foi de converter falsamente ao cristianismo e contar com simpatia dos cristãos que já eram um número significado e ainda manipulá-los. Yes. Ok? No curso de sua vida, Constantino convenceu muitos concílios e públicos decretos mudando para conta própria as leis divinas, já que se hallava o primeiro imperador cristão. Ele somente queria fingir que era uma pessoa que cria na Bíblia. E mudou os dias de Deus para complacer aos romanos, a maioria dos romanos que não criam na Bíblia, mas eles criam no Deus do Sol. Eles criam no Deus do Sol, não na Bíblia, não no sábado. Dice, Concílio de Nicea. Neste concílio, 325 DC tomou lugar. Neste concílio, realizado no território onde atualmente pertenece a Turquia, foram definidas várias doutrinas antibíblicas para a Igreja Romana. Uma delas foi a doutrina da Trindade. Essa é outra aula, mas essa é outra aula, outras mentiras. Eu não quero isso agora mesmo. Súbelo para arriba. Aí. Dice, edito significa. Dice, declaração pública, proclamação, decreto. Perdão, edito significa. Não, eu quero ler a próxima. Dice, Constantino ordenou publicamente o que foi chamado Edito de Milão e Edito de Tolerância, que todos os cristianos gozem de liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. O que quer dizer isso? Que você não guarda as leis de Deus como está escrita. Que você tenha a sua própria doutrina. Se você crê que você pode comer camarão, se você pode comer porco, você pode querer o que seja. Isso foi Constantino. Essa mentalidade vem da igreja romana católica ou católica romana. Todas as igrejas cristianas estão baixo esse teto das igrejas romana católica. Ok? Todas elas seguem o mesmo modelo da igreja católica romana. Ok? Dice que todos os cristianos gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência, assim qualquer divindade que não se mora ser ou propicia em nos e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça a moleste. Mas é uma mentira a última parte. Nossa gente foi morta em o cativeiro romano por seguir a Cristo, por seguir as leis de Deus. Você não podia falar abertamente dizendo que você era um judeu. Você era posto, você ficava morto. A morte vinha para você. Se você se proclamava um judeu ou um hebreu. Ok? Súbelo para aí, que mais? Se aí mais. Sim, aí. Dice, a desculpa de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no dia do domingo, mas é uma mentira. Ok? Dice,
Constantino proclamou mais um decreto que passou a ser conhecido como Edito de Constantino. O decreto em si, que podemos conferir abaixo, deixa claro intuito de Constantino e nada tem a ver com as suas declarações verbais. ¿Qué dice ahí? No puedo ver ahí. Súbalo un poquito más. Ahí. A favor das leis divinas. O Edito de Constantino declara que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadeiros e artífices descansem no venerável dia de sol, que é domingo. É por isso que você guarda o domingo. Uma declaração de Constantino. Você guarda o domingo em alabação ou prego para o rei, supostamente Deus do sol. Ok? A palavra domingo em si significa, em muitas linguagens, adoração do sol. Ok? Mas essa cultura vem dos tempos de Egito, com o deus Ra, o Ra. Ok? A mesma coisa, a mesma coisa. O que diz mais? Subamos para eu. Okay. Eu vou deixar aqui. Você pode quitar isso. Não lo quite. Ok, sorry. Constantino mudou os tempos e a lei. Foi Constantino, sim, Constantino. Mas as igrejas ainda eles guardam o domingo, a mesma cultura que Constantino. Eles guardam os mesmos decretos que Constantino. A profecia de Daniel diz: cuidará em mudar os tempos. Constantino mudou o sábado, instituído por Deus, para domingo. Isso é verdade. Inventou o Natal e fez dele o dia de nascimento do Senhor. É uma mentira também que todos os cristianos guardam. O dezembro 25 como o dia de nascimento de Deus, de Cristo. Mas a Bíblia não fala do dezembro 25 como o nascimento de Cristo. Outra filosofia de que Constantino. Me fala, redefiniu a semana da Páscoa e mais tarde pelos seus seguidores os dias finados, carnaval, padroeira, festa junina, etc. Você segue a Deus ou Constantino? Essa é a pergunta que eu falo para as igrejas hoje, as igrejas cristianas. Você quer seguir o homem ou você vai obedecer a palavra de Deus? Ok? You can take it off. Now, a pergunta é, de acordo com a Bíblia, em que dia devemos receber como santa convocação, ou como dia santificado, ou como dia de repouso ou de descanso? Ok? A Bíblia é muito clara quando se trata de que dia nós devemos guardar como dia santo. O livro de Gênesis, capítulo 2, vamos a começar com o versículo 1. E fala isto: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, ele está falando da criação do mundo, ok? Quando Deus estava criando o mundo. Diz: e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E a bendição Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. Eu quero ver o calendário. Nós vamos a ver qual dia é o dia sétimo.
You got a calendar? Yes, sir. Um momento, irmãos. O dia sétimo. Nós vamos a ver qual é o dia sétimo de acordo ao calendário. Ok? Um momento, um minuto. Um minuto, família. Ok, nós vamos a ler agora. De acordo ao calendário no Brasil, os calendários do Brasil, utilizado hoje no Brasil, a maioria de mente. De acordo neste calendário, o domingo é qual? O primeiro dia da semana. Ok? Logo vem a segunda-feira, que em inglês fala Monday. Ok? Em espanhol, lunes. Ok? Terceira-feira, Tuesday. Ok? Terceira-feira, Tuesday, ou martes. Quarta-feira, miércoles ou Wednesday em inglês. Quinta-feira é Thursday ou jueves. Sexta-feira ou viernes. Ou sexta-feira é viernes ou Friday em inglês, ok? Mas se você sigue a mesma ordem de numeração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, o sábado vem sendo a sétimo dia ou sétima-feira. Mas os criadores desse calendário sabem que o sábado é o nome original do sétimo dia da semana. Porque eles têm conhecimento da Bíblia. Mas como que você ou sua igreja quer seguir o domingo como o sétimo dia, o dia de descanso, o dia de adoração a Deus? Okay? Essa é a rebeldia de você, de seu pastor, um mentiroso. É uma rebeldia deles. Ok? O sétimo dia da semana é sábado, como a Bíblia fala. You can take it down. Oh, you can leave it up. Leave it up. I'm going to read this up right there. It says, Gênesis 2, versículo 2, e fala isto: e havendo Deus acabado no dia sétimo, no sábado, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia, não domingo, de toda a sua obra que tinha feito. E a bendição Deus o dia sétimo e o santificou. So Deus santificou o dia sábado, não o dia domingo. Ok? Mas ele tem que falar com nós novamente em o livro de Éxodo, capítulo 20, e versículo 8 fala isto. Diz: lembra-te do dia do sábado. Por que ele tem que dizer isso? Por que Deus tem que dizer isso? Lembra-te, lembra-te. Porque a gente nos últimos dias não iam a lembrar o dia santo de Deus. Eles iam a guardar ou observar o domingo ou outros dias como o dia santo, quando a Bíblia fala somente que o sábado, o sétimo dia, o dia santo santificado de Deus. Ok? O dia de descanso. É por isso que Deus tem que repetir dizer as coisas muitas vezes, porque Israel é um povo muito rebelde, um povo
de cabeça dura. Ok? Um povo rebelde, desobediente, com muita desobediência. Ok? Você não tem... você prefere sempre seguir os homens que a palavra de Deus. Ok? Essa é a nossa tendência como povo. Okay? Mas você tem que mudar esse pensamento. Ok? You took it down, right? All praises. Now, agora, o sábado foi guardado por Jesus e pelos discípulos? Essa é a minha pergunta. Porque você fala que você crê em Deus, em Jesus e todas estas coisas, mas você não siga o que Ele faz. Ele tem costumes que você não sigue hoje em dia. A maioria dos homens nas igrejas não guardam a barba, mas Jesus tinha a barba. A maioria dos homens e mulheres em suas igrejas não têm frangas, ok? Em suas roupas. Mas Jesus tinha frangas, ok? A maioria de vocês nas igrejas comem de todo. Toda comida é boa para vocês. Mas Jesus e os discípulos somente comiam certas comidas mencionadas no livro de Levítico 11. Ok? Porque eles seguiam as leis de Deus. Eles ficavam obedientes. Eles tinham obediência à palavra de Deus. Okay? Eles guardavam a palavra de Deus. Mas você, como seguidores deles, você tem que fazer o mesmo. Mas você não vai aprender isso em sua igreja. Sua igreja somente quer que você pague seu 10%, que você fique como um bobo. Ok? Ela somente quer que você fique como um bobo. Ok? Como um cachorro. Assim. Ok? A pergunta é: Jesus guardou o sábado ou o domingo? Os discípulos guardaram o sábado ou o domingo? Nós vamos a ler. Você volta para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. E fala isto. Eu vou começar com 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia. Está falando de Jesus. E sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Ele estava ensinando nas sinagogas. Nós vamos ver que dia ele estava ensinando na sinagoga. Aquele dia ele estava guardando como um dia santo. E fala isto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo a sua costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ele estava falando com a gente, ou mantendo a costume dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, que são vocês, os brasileiros, os hispanos. Eles estavam guardando o sábado, não o domingo. Okay? Domingo um pensamento de Constantino, como lemos. Ele foi o que criou, que instituiu por primeira vez, como lei, o domingo como dia santo ou dia de descanso. Mas Jesus sempre guardou o sábado, o sétimo dia da semana. Você não pode escapar isto. Eles não podem borrar isto ou eliminar este versículo aqui, ali. Ok? Outra prova, no mesmo livro, Lucas 4, capítulo 31, e fala isto. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia,
e os ensinava nos sábados, mas ele estava ensinando a palavra nos sábados. A mesma forma que nós todos os sábados, nós vamos às ruas, às estradas, para ensinar a palavra de Deus a nosso povo, como a costumbre de Cristo, porque Cristo fez o mesmo que nós fazemos. Nós seguimos o exemplo de Cristo, que é ensinar a palavra no dia sábado, não domingo. Mas, se você quer adorar a Deus, você pode adorar a Deus 365 dias do ano. Esse não é um pecado. Mas o dia santo, de acordo à Bíblia, é o sétimo dia, sábado. Esse é o dia santo. Esse é o propósito desta aula. Ok? Para combater a mentira cristã, que eles falam que domingo é o dia santo. Ok? Depois da morte de Cristo, a pergunta é, os discípulos, eles seguiam o sábado ou eles mudaram o dia de Deus? Nós vamos a ler. Vamos ao livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 1. E fala isto. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, está falando depois da morte de Cristo. Esse tempo é depois da morte de Cristo. Ok? Vamos a ver que Paulo estava fazendo, que era costume nele. Diz, e Paulo, como tinha por costume, igualmente que Cristo, que Jesus, foi ter com eles, e por 3 sábados, ele guardou sábado também, e que disputou com eles sobre as escrituras. Ele estava sentado com os fariseus falando das escrituras e a bendição que há em Cristo. Ele estava falando de que o Cristo, quem era Cristo. Eles queriam introduzir essa informação para eles. É no sábado, não no domingo. Ok? O Paulo fala isto. Isso foi depois da morte de Cristo. E no mesmo tempo que nós moramos hoje em dia. Depois da morte de Cristo. Ok? Volta para o mesmo livro, capítulo 18, versículo 1. Diz, e depois destes, partiu Paulo para Atenas. Chegou a Corinto, Corinto, e hallando certo judeu, por nome de Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados, não os domingos, disputava nas sinagogas e convencia a judeus e gregos. Judeus e gregos estão falando do Reino do Norte ou Reino do Sul. Ok? As primeiras 3 tribos, Judá, Benjamim e Levi. Mas outras tribos são os gregos, que eles mudaram de sua costume judaica para a costume greca, ou greca romana. Ok? Estamos falando disso. Ok? So você tem um exemplo ali que Paulo, depois da morte de Cristo, seguiu a mesma costume de guardar os sábados, não o domingo, família. Ok? Não, agora nós temos estabelecido que
o dia santo de Deus é o sábado. Que você deve guardar o dia sábado. Mas como você guarda o dia sábado? Nós vamos a ler a Bíblia para conseguir guia, para conseguir ajuda, ok? Uma auxílio, ok? O entendimento de como guardar o sábado santamente. Nós vamos a voltar ao livro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. E fala isto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Como você santifica o sábado? Vamos a ler. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. São 6 dias você tem que trabalhar, como é mandado por a Bíblia. E farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia da semana. It's short enough? Okay, it's low right now? Okay. Okay, it's good. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O sétimo dia é o sábado do Senhor. Está falando de quê? Do sábado, não domingo. Ok? Tu, Deus, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem tu filhos, nem tua filha, nem tu servo, nem tua serva, nem tu animal, nem tu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Ok? So, no dia sábado você não pode trabalhar. Mas nós sabemos que ficamos em escravidão. Alguns de nossas gentes têm que trabalhar nesses dias, por necessidade. Mas você tem que buscar a maneira de mudar aquele trabalho e buscar outro trabalho em que você não tenha que trabalhar nesse dia. Mas se você não tem outra opção agora mesmo, mantenha, haga preglária para Deus. Pida a Deus perdão, ok? Ou misericórdia. Por isso, ok? Versículo 11 fala: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e todo que neles há. E o sétimo dia descansou. So você, da mesma forma que Deus descansou, você tem que descansar no sétimo dia, que é o sábado. Vocês não é mais forte que Deus. Vocês não é mais inteligente que Deus. Mas se Deus descansou no sétimo dia, você tem que descansar no sétimo dia também. Você tem que guardar as leis de Deus e fazer como as costumes, como Cristo fez, como Paulo fez. Guardar o sábado como costume, descansar e pensar e meditar na palavra de Deus, congregar-se com os irmãos, ok? Dice, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ok? So, uma das regras do sábado, você não pode trabalhar, não deveria trabalhar nesse dia. É um dia santo, ok? Outra regra, outra ordem do sábado, está no livro de Éxodo, capítulo 35, versículo 3. Éxodo 35, versículo 3. E diz: não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. O fogo que está falando ali, está falando do fogo para cozinhar. Mas se você tem que aprender, como se diz incenso, irmão? Mas se você tem que aprender um incenso, nesse dia nós estamos ordenados para fazer isso. Você tem que fazer isso. No templo nós perdíamos ou acendíamos
os incensos para Deus, os holocaustos para Deus, ok? Se está falando de você não deve prender fogo ou acender fogo no sábado para cozinhar. Está falando de cozinhar, ok? Mas se você não pode cozinhar no sábado, como você vai comer? Você pergunta, não? Essa pergunta, não? Nós vamos a ler, a Bíblia tem todas as respostas. Nós vamos a voltar para o livro 16, capítulo 16, o mesmo livro Éxodo, capítulo 16. Vamos a começar com o versículo 22. E fala isto: e aconteceu que o sexto dia colherão pão e dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação, sim. Eu sou um exemplo, Oh, let me see. Sim, yeah. So, o próximo verso, que fala 23. E eles lhes dizem-lhes: Esto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, é santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E todo o que sobajar, ponde em guarda para vós até amanhã. So, você tem que cozinhar o doble do que você cozinha. Para quê? Para que você possa guardar uma porção dessa comida para o dia seguinte, o sábado por amanhã. O viernes, antes da pôr do sol, você tem que cozinhar o doble porção de comida para guardar para o dia seguinte. Mas se você não cozinhou o dobro, você pode comer sanduíche, saladas, frutas, ok? Você pode jejum. Se você não tem a opção de cozinhar, ok? Você pode comer pão, ok? Você tem muitas opções. Como se diz cornflakes ou cereal. Você pode comer cereais. Você pode comer cereais, ok? Com leite, etc. Se você gosta, ok? Você não tem uma excusa para romper o sábado. Você não tem que cozinhar nesse dia, ok? Cereal. Você pode comer cereal, ok? E nesse dia também, ok? Ainda o Deus sigue dando misericórdia e opções para nós, para nós guardar o santo dia do sábado bem, de uma maneira perfeita, mais ou menos, ok? So, essa é uma regra. Você não pode cozinhar no dia sábado, ok? Outra regra que você não pode fazer, vou ler no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 31. Ok? E fala isto: e de que trazendo os povos da terra no dia do sábado algumas fazendas ou qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaremos o sétimo, e nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaremos o ano sétimo e toda qualquer cobrança, ok? Mas nós não podemos vender e comprar no dia sábado. Essa é uma lei de Deus. Você não pode vender
nem comprar no dia sábado, ok? Mas se as outras nações, porque eu sei que muitos dos negócios, os empresários em nossos países são de outros povos, de outras nações, são estrangeiros, ok? Eles podem abrir seus negócios, mas você não tem que comprar. O que vai passar quando você faz isso? Eles têm que conformar-se à palavra de Deus e não abrir suas portas nesse dia para fazer negócios. Ok? E simplesmente, o poder está em você. Se todo o Brasil fala que eles não vão comprar no sábado, todos os negócios, todos os empresários vão mudar sua póliza. Eles não vão abrir seus negócios no sábado para romper o sábado, o dia santo de Deus. Ok? Você tem esse poder. Também está escrito em Neemias, o mesmo livro, capítulo 13, versículo 16. Sí. Dice: también tiros habitaban dentro y trazían peixe y toda mercadería que no sábado vendían os filhos de Judá em Jerusalém. So, está falando de judeus rebeldes neste verso, que queriam vender suas mercadorias no sábado, algo que não é permitido por Deus. Diz: e contendi com os nobres de Judá. Quando ele está falando que contendiu, está falando de a luta. Provavelmente ele é um homem forte, não? Que ele golpeou essas gentes, ok? Somente porque ele é uma pessoa firme na palavra, ok? Diz: e les diz: que mal e que faceis profanando o dia sábado. Como ele profanava no dia sábado? Vendendo sua mercadoria no dia sábado, ok? Vendendo ou comprando, a mesma coisa. Você não pode vender ou comprar no dia sábado, ok? Essa é uma das regras do sábado, ok? Outra regra que você deve fazer é esta. Nós vamos a ler Levítico 23. Levítico 23. Capítulo, versículo 3. Diz: 6 dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso. Como nós sabemos, não trabalhará, porque não cozinará, etc., não venderá. Santa convocação. Santa convocação. Estamos bem ou estamos mal? O santa convocação. Está falando de quê? A congregação. No dia sábado. Ok? Uma congregação no dia sábado. É isso que você tem que fazer. Ok? Congregar-se no dia sábado. Não o dia domingo, no dia sábado. Vou ler novamente. 6 dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Não domingo. Falou de sábado. Ok? Disse: nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor. Novamente. Você vê a repetição? Sábado do Senhor e em todas as vossas habitações. O dia sábado é o dia santificado de Deus, não o domingo, ok? Mas nesse sábado você tem que congregar-se como povo, como nação, não o domingo. Fala também, no Novo Testamento fala o mesmo. Hebreu, no livro de Hebreu, capítulo 10, versículo 25. E fala isto.
uma advertência para vocês. E fala isto. Hebreu capítulo 10, versículo 25. Diz: não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, está falando do sábado e os dias da nova lua, os dias da Páscoa e muitas de nossas celebrações, ok? Diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes amostrando-nos uns a outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Mas você tem que congregar-se com energia, com alegria no sábado. Ok? Esse é seu dever como israelita. Não congregar-se no sábado e dizer que o sábado é um dia, domingo é um dia santo. Não, isso é ruim. Sábado é o dia santo. Ok? Se você tem que não pode trabalhar, não pode cozinhar no sábado, ok? Não pode vender ou comprar no sábado. Você não pode fazer negócios no sábado. Você tem que congregar-se no sábado, ok? Mas os homens de Israel, você tem que ensinar no sábado. Como fala o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Ensinar no sábado é uma boa obra, algo bom, de acordo à Bíblia. Lucas capítulo 13, versículo 10. Fala isto. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. Está falando de Jesus. Ok? Que ele ensinava no sábado. Da mesma forma, todo homem deve ensinar no sábado. Você pode começar com ensinar a sua família, mas depois você pode aprender mais e mais, contatar-nos, mandar o seu telefone, se você quer aprender mais e mais, nós ensinamos a você e com a misericórdia de Deus você pode ir ou ir às ruas, às estradas, a ensinar a seu povo, como nós fazemos, ok? Todos os sábados. Você deve fazer uma boa obra, ok? Boa obra, falando de boas obras. El mesmo livro, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 2. E fala isto. E eis que estava ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é ilícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe em um poço em um dia sábado, e o jumento o boi, e não tirei logo? Dice, e eles lhe podiam replicar sobre isto. Eles podiam replicar sobre isso. Ok? Mas Jesus está falando de se você pode fazer boas obras nos sábados. Uma das boas obras no sábado é que ensinar na palavra de Deus. Aqui nessa escola, em nossa escola, em nossa organização, muitos de nós temos deveres. Muitos somos seguridades, muitos somos, andamos com o vinho, o pão. Muitos dos irmãos trabalham com as câmaras, muitos trabalham com áudio, ok? A computador, ok? Essas são boas obras que você pode fazer nesse dia, ok? Mas se você vê que sua mãe se cai em um poço, eu estou seguro que você vai sacar a sua mãe do poço, ou seu irmão do poço, ok?
a seu cachorro do poço. Isso é uma boa obra, ok? Você não vai deixar que sua mãe fique morta no poço porque é somente porque é sábado. Você tem que utilizar a cabeça, ok? Você tem que ter sabedoria. Muita graça, muita graça. Sabedoria, ok? Você não pode ser um bobo, ok? Outra coisa, um entendimento que está nas ruas ultimamente é que você não pode ter sexo com sua mulher ou sua esposa no sétimo dia. A Bíblia não fala disso, ok? Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículo 13, fala isto. E as gentes não têm entendimento desta escritura. Dice, se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honorares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Está falando que você não deve ter deleito de vender, comprar, cozinhar e todas as outras regras. Eles não está falando, a Bíblia não está falando de ter sexo com sua mulher, ou sua esposa, ou sua esposa. A Bíblia não fala disso. O homem quer sumar a Bíblia. Okay? Há duas ocasiões que você não pode ter sexo com sua mulher. Uma delas é quando a mulher tem seus períodos de menstruações. São três. Seus períodos de menstruações. Se vocês têm o consentimento de pregar. De jejum. Exato, de jejum. Para qualquer coisa que você está pedindo a Deus, ok? Como família você pode fazer isso. Ela pode, eu quero jejum hoje, a mulher, ou minha esposa, eu quero jejum hoje. Não vamos a fazer o amor, nós vamos a fazer coisa boa, ok? É nesse dia. Esse dia, mas o tempo de período de menstruação, mas se você tem uma criança, se a mulher tem uma criança, se é varão, se é homem, 40 dias você não pode tocar a sua mulher, mas se é uma filha, uma mulher, uma menina, são 80 dias. Obrigado. 80 dias. 80 dias que você não pode tocar a sua mulher. Esses dias são fortes. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 meninas. Esses dias não são fáceis para nada. São muito difíceis demais. Ok? Então, essas são as 3 ocasiões que você não pode ter sexo com sua mulher. Mas depois de ali, você pode gostar de sua mulher como você quer, de seu homem, de sua esposa como você quer. Ok? Ok. Nós vamos a falar de algumas tradições falsas dos falsos judeus. Porque ao despertar a nossa gente está despertando ao conhecimento que eles são israelitas, mas eles estão seguindo as tradições dos judeus falsos que ficam em Israel hoje em dia. Que eles não são os verdadeiros judeus. Vocês são os verdadeiros judeus. Nós vamos a ler um artículo. Põe o artículo aí. Nós vamos a ler o artículo. Esse não sei. Could translate it for me.
Esse artículo fala atividades rabinicamente proibidas do Shabat. Quando está falando de rabinicamente, está falando dos judeus falsos. Excuse-me. Dos judeus falsos. Está falando isto. Na lei religiosa judaica, Halakha, os judeus são ordenados a descansar no Shabat e abster de realizar certos tipos de trabalhos. Algumas das atividades são consideradas proibidas pela lei bíblica. Os 39 melachot, esses não são bíblicos. Sube para arriba, pai. Súbelo. Aí, balo. Sí. Súbelo más para arriba. Clica onde dice eletricidade. Eletricidade. Uma dessas, a Bíblia não fala nada disto, ok? Essas são crenças dos judeus falsos. Diz: o uso de eletricidade no Shabat é generalmente considerado proibido entre os judeus ortodoxos. É amplo debate sobre a origem desta proibição. De acordo com a maioria das opiniões, a proibição é rabínica. Rabínica, os rabis dessas congregações são falsos de todas maneiras. Ok? Eles são falsos. Ok? Eletricidade. Você crê? Eu quero que rabi ou pastor me diga a nós se ele pode encontrar na Bíblia onde fala que você não pode utilizar a eletricidade. O que vai fazer com as gentes que ficam em hospitais, que precisam de ventilador, que precisam de certas maquinárias para a sobrevivência? Esse dia você vai matar todo mundo, vai causar morte de todo mundo nesse dia, no sábado. Você tem que utilizar a sabedoria, mas você não tem que seguir essas gentes são falsas. Eles não sabem, não têm direito de falar a Bíblia. Ok? Esta Bíblia não é herência deles. Esta Bíblia é herência de você, os brasileiros. Vocês são os verdadeiros judeus. Ok? O livro de Tito, capítulo 1, versículo 14, fala isto. Ok? Tito, capítulo 1, versículo 14. E fala isto: não dando ouvidos às fábulas judaicas. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Esses são mandamentos do homem, que você não pode utilizar eletricidade no dia sábado, ou que você tem que guardar o domingo como dia santo. São mandamentos de homem. Você não deve dar ouvido a essas fábulas judaicas, ou essas fábulas de pastores mentirosos, ok? Dessas mentiras cristãs. Okay. Você não deve seguir essas mentiras cristãs, ok? Ok. Outras coisas, não podemos seguir tradições criadas por homem, como falou Tito também. Marcos, nós vamos ao livro de Marcos. O Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículo 6. Vamos começar com o versículo 6. E fala isto: e ele respondeu, disse-lhes: é bem profetizado Isaías acerca de vós, hipócritas. Sua Bíblia está falando de hipócritas, que são seus pastores cristãos. Ok? Como está escrito: este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Por que seu coração está longe de mim? Porque sua mente não está na Bíblia. Você está preocupado somente em quê? Em guardar os mandamentos do homem. Em guardar mandamento de homem. Você não está preocupado, sua mente não está em guardar as leis de Deus. Diz, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O dia domingo é um mandamento de homem, uma doutrina de homem, uma doutrina falsa. Ok? Porque deixando os mandamentos de Deus, que é o sábado, retenes as tradições dos homens. Qual homem? Constantino. Qual homem? Seus pastores. Ok? Nessas igrejas mentirosas. Ok? Ou cristãs. Como lavar dos jarros e dos copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Ok? Igualmente são tradições de homens. Guardar o domingo como dia santo é tradição de homem. Que homem? Constantino. Nos séculos 300 por ali. Que ela introduziu esse pensamento à igreja romana, católica, ou católica romana. Ok? A mesma igreja que todas as igrejas cristianas hoje em dia seguem as mesmas tradições de homens. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, fala isto. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Fala isto. Diz, tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua. Ok? Tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meios de filosofias e vãs sutilezas. Eu vou ler novamente. Tendo cuidado para que ninguém vos faça pressa sua. Quando você é uma presa, você é uma vítima. Você fica vítima ou débil, ou você fica muito frágil, ok? Dímelo. O macro, ok? Você fica muito como uma vítima quando você é uma presa. Você é uma vítima das igrejas cristianas, isso que a Bíblia está falando. Fraco. Diz, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O domingo é um rudimento do homem, e não de Cristo. Ok? Você guardando o domingo como dia santo é um rudimento de homem, não de Cristo. Eu não importa, nós não importamos que você chore nesse dia, ou cante nesse dia, ou baile ou dance nesse dia, pensando que você está adorando a Deus. Você não está adorando a Deus, você está adorando a Deus do Sol, a Ra, a Constantino. Você não está adorando a palavra de Deus. O diabo para isso. O diabo, você está adorando o diabo. Você não, diabo, você não está adorando a Deus, ok? Você não está seguindo a Cristo, ok? Mas qual é a importância de guardar o sábado? Ok? Nós estamos falando constantemente sábado. Qual é a importância? Nós vamos a ler por que é importante guardar o sábado como israelita. Por que é importante para o povo de Israel, a nação de Israel, guardar o sábado e não o domingo, ou outro dia, como dia santo. Nós vamos a Éxodo, capítulo 31, versículo... vamos a começar com...
com o 13. Vamos a empezar com o 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é uma señal entre mim e vós. So, guardar o sábado é uma señal santa entre nós e Deus. Uma conexão que ninguém outro povo tem. Nenhum outro povo tem essa conexão com Deus, de guardar o sábado. Somente você, os brasileiros, os filhos da escravidão, os índios, os pretos americanos. Essa é uma conexão entre você e Deus, guardando o sábado. Quando você guarda o sábado, você está fazendo uma conexão, você está tendo uma conexão direta com Deus, ok? Diz: porquanto isso é uma señal entre mim e vós nas vossas gerações, em todas as gerações. Hoje em dia você tem que guardar o sábado, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morirá. So, se você não quer guardar o sábado, você quer ficar guardando o domingo, você tem risco de morrer, ou de ser morto por Deus. Essa é a minha palavra. Eu não estou falando a minha palavra, estou lendo a palavra de Deus. Vou ler novamente. Diz: aquele que o profanar, certamente morirá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do povo. O que quer dizer extirpada? Morte. Ok? Fala: 6 dias se fará obra novamente, porém o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. So, se você quer trabalhar voluntariamente no sábado, você tem risco de ser morto. Você tem uma possibilidade de ser morto por Deus. Ok? Você não tem que trabalhar nesse dia. Por isso é importante guardar o sábado. Ok? Diz, versículo 16, sim. Diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, não o mundo inteiro, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. A palavra perpétua quer dizer para sempre. Ok? Para sempre. Hoje em dia você tem que guardar o sábado, não o domingo. Ok? Isso. Entre mim e os filhos de Israel será uma señal para sempre, perpetuamente. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Ok? A mesma coisa que Deus fez, você tem que fazer. Guardar o sábado, porque é uma señal entre nós, como povo, como israelita, entre nós e Deus. Okay? Outras nações não têm esse mesmo privilégio. Elas não têm esse mesmo privilégio, elas não têm essa herência. Entendido? Elas não têm essa herência. Mas o sábado será guardado no reino de Deus também. Então, as nações têm que guardar os sábados. Quando nós fiquemos em poderio, todo mundo guardará o sábado. Só você tem que começar desde agora a guardar o sábado. Por quê? Porque todo mundo guardará o sábado. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 66,
Isaías capítulo 66, versículo 22 até 23. Isaías capítulo 66, versículo 22. Está falando do reino de Deus. Uma profecia do reino de Deus. E fala isto. Porque, como céus novos está falando do reino de Deus, e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, desde um sábado até outra, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todo o mundo vai ter que guardar o sábado no reino de Deus. Se você não quer guardar os sábados, eu estou seguro que muitos de nossos irmãos estarão listos para trazer justiça para sua cabeça. Ok? Você não vai ter outra opção que guardar o sábado no reino de Deus. Mas se Deus está falando que você tem que guardar o sábado no reino de Deus, porque hoje as igrejas não guardam o sábado, mas elas guardam o domingo. Porque elas são rebeldes. Você não crê em Deus. Essas igrejas são uma caixa vazia. Deus não mora ali. Como sabe? Como minha irmã Abiel fala sempre. As igrejas são uma caixa vazia. Deus não mora ali. Claramente. Ok? Eu quero que eu vá terminar a classe aqui. Ok? Você tem as perguntas? Se você tem pergunta, você quer fazer perguntas, você pode escrever, põe o e-mail aí. Você pode escrever as perguntas no e-mail que nós vamos a postar, para que você possa fazer suas perguntas livremente. Ok? So, lembra como fala Deus, lembra o sábado, sétimo dia, não o domingo, para adorar a Deus. Aí pergunta no form. No. Let me see YouTube. Ok. No. Ok. Se você não tem perguntas, eu vou dizer shalom. Mas se você quer aprender mais privadamente, você pode enviar a sua número de telefone ao e-mail que está escrito ali, ou você pode mandar uma mensagem privado em Facebook ou YouTube, ok? E nós vamos a guiar você de como guardar as leis de Deus, como viver sua vida diária, etc, etc. Ok? Mas com isso eu vou falar shalom. Bendição. A bendição, povo. A bendição. Mute my mic, brother.